principal é que o que aconteceu no passado não necessariamente vai refletir o que vai acontecer no futuro. Eu acho que essa é a principal questão que a gente tem quando olha a questão da mudança do clima. O clima se comportou de uma maneira nos últimos 30 anos. Se você projetar os próximos 30, frente a esses desafios que a gente tem da mudança do clima, eles vão ser completamente diferentes. Então, essa temperatura que a gente vê no Nordeste, essa seca que a gente vê no Norte, essa chuva que a gente viu no Sul, esse pode ser uma nova tendência do que a gente vai ver desse clima. Olá, sou Helene Gritzapis e é uma alegria estar com vocês aqui em mais um episódio do Green Talks, uma iniciativa pioneira que discute o papel fundamental da tecnologia na promoção de um futuro mais sustentável. O Green Talks é uma colaboração entre a Green4T, uma empresa líder em gerenciamento e operação de ambientes de missão crítica, com presença em toda a América Latina, e o portal de sustentabilidade Neomundo. Hoje a gente vai falar de um tema muito relevante que é a infraestrutura urbana resiliente. E por isso, pela primeira vez, a gente vai ter aqui dois convidados, dois especialistas. Eu vou ter aqui conosco hoje o Lauro Maurins, que é Head of Consulting e Digital Products da WayCarbon, bem em inglês, né, Lauro? E o João Santos, que é mestre em planejamento de energia em soluções tecnológicas do CID, que é o Instituto de Tecnologia. Bem-vindo, Lauro. Bem-vindo, João. Obrigado. Muito bom ter vocês dois aqui conosco. E vamos lá falar de infraestruturas mais resilientes. Para começar, eu quero ouvir um pouco da perspectiva de cada um de vocês, o que é uma infraestrutura mais resiliente e quais são os desafios para a implementação dela num contexto de mudanças climáticas. Quem quiser. Posso começar. A grande questão é que a boa parte da infraestrutura que a gente tem montada no Brasil, ou até no mundo, ela não foi feita ou não foi desenvolvida olhando para as questões do que a gente vive hoje, que são das mudanças climáticas, né? Então, infraestruturas como rodovias, como ruas, como o que a gente tem, infraestrutura urbana, grandes centros, enfim, toda essa parte que a gente tem, elas foram pensadas numa realidade que a gente vivia 20, 15, 30 anos atrás, e tem até hoje, né? E o que a gente entende é que essas infraestruturas não têm ou não foram planejadas para uma realidade que a gente está vivendo agora, infelizmente, mas também é que nós vamos enfrentar no futuro, né? Então, a infraestrutura resiliente é que olha efetivamente como essa infraestrutura ou esse ativo vai poder se adaptar a essa nova realidade que a gente vai ter frente às mudanças do clima. Sim. E é interessante até ver esse ponto de vista histórico de construção, porque quando as infraestruturas foram pensadas, você também não tinha a mesma tecnologia disponível para conseguir fazer o monitoramento, o acompanhamento e tomada de decisão, né? Então, uma coisa que é corriqueira hoje, assim, da gente pensar, logo que a gente olha uma infraestrutura a gente tem um acompanhamento realmente hoje moderno para isso, né? A gente tem toda a parte de sensoriamento, um sistema de tomada de decisão eficaz, inteligência por trás disso. Então, a gente tem que olhar também essa questão do retrofit da infraestrutura, justamente para pensar em cidades mais resilientes e tomada de decisões que facilitem que a gente consiga até fazer a recomposição após um evento climático extremo. João, eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para você. A gente olhando essa infraestrutura que não foi feita no cenário para os desafios que a gente tem hoje, você falou em retrofit, ela pode ser adaptada? Tem tecnologia para isso? A gente não tem que pensar que tem que destruir tudo e começar do zero. Conta um pouco o que já pode fazer, o que já está aí investido. Sim, isso é interessante, Leni, que você tem a questão da infraestrutura que já foi construída e você precisa passar por adaptações. E hoje, de fato, você tem tecnologia para isso, né? A gente tem sistemas de IoT que você pode instalar para fazer o monitoramento de determinadas infraestruturas e, a partir delas, também fazer essa coleta de dados para conseguir até indicar o comportamento delas, conhecer o comportamento, né? Claro que hoje, quando você vai construir uma infraestrutura nova, você já pensa isso de projeto, né? Mas as antigas, elas demandam, sim, algum investimento para você conseguir trazer essa modernidade para estruturas que são mais antigas,
né? E a cidade, de fato, ela carece disso. O plano urbano ele foi construído em cima realmente de outra realidade que não é... De outro clima, né? Exato. E, na verdade, não só do clima, mas também da própria sociedade em geral. Então, a distribuição urbana era diferente lá atrás, assim como o clima. Então, hoje a gente tem que repensar essa distribuição urbana e esse momento climático também. Muito bom. Lauro, eu queria que você falasse um pouco de exemplos internacionais que a gente tem e o que a gente pode aprender. A gente fala muito de Copenhague, a gente fala de Nova York, mas conta um pouco desses exemplos e o que a gente pode aprender com o que essas cidades implementaram. São exemplos muito bons quando a gente pensa em resiliência climática, mas também surgiram por causa de eventos climáticos extremos. Então, em Copenhague foi o caso de uma chuva torrencial que aconteceu, inundou boa parte da cidade e começou a se pensar como é que a cidade poderia se adaptar frente, né, já entendendo que a mudança climática ia ser uma realidade, que a cidade ia sofrer chuvas mais torrenciais, de maior duração e de maior intensidade. Então foi se pensado ali dentro da cidade como é que você poderia absorver melhor essa água antes de escoar. Então foi feito um investimento bilionário na cidade, criou-se túneis para poder se escoar melhor a água, parques que o parque poderia se inundar e depois se recuperar. Então foi pensado nessa resiliência para poder lidar com a cidade. E Nova York é o caso de que, com a questão da mudança do clima, se sabe que provavelmente vai se subir muito o nível do oceano, né? Então, sul de Manhattan, basicamente a ilha vai ficar inabitável ali nessa questão. Então, como que a cidade poderia ser pensada para se elevar ao nível do oceano, fazer um escoamento melhor da água também, em casos de chuvas ou coisas do gênero. No fim das contas, o que todas essas cidades aprenderam é que ela precisa olhar o que o clima vai oferecer, ou como é que o clima vai se comportar, como que vai ser essa mudança e que tipo de impacto que vai ter nessa mudança para a cidade em si, e aí sim quais são as medidas adaptativas que ela vai ter que criar para lidar com essas situações. Infelizmente a gente teve que lidar com a situação do Rio Grande do Sul. Eu pensei, você estava falando do Rio Grande de Copenhague, eu lembrei não tem de como Porto Alegre. não falar. O que a gente viu, e Porto Alegre é um caso interessante porque tem medidas de adaptação à mudança do clima. Houve uma série de questões ali, o volume de chuva, a intensidade da chuva, o período da chuva, as próprias medidas de adaptação que não funcionaram, e aí vem essa questão do retrofit, de melhorar essas práticas todas, mas o passo inicial é mesmo os municípios e até os estados começarem a entender os impactos da mudança do clima nas suas regiões ou nos seus territórios, entender onde estão as áreas mais vulneráveis, que as áreas mais vulneráveis também têm a questão social embutida nisso. Sim. Então, como é que você vai trabalhar essa questão social? Então, a gente teve caso também em São Paulo, de Ubatuba, naquelas chuvas que tiveram, né, no litoral. E aí sim, criasse um plano específico de como lidar com essas situações. Então, a melhor lição que você pode aprender é: vou estudar, vou olhar. A Way Carbon tem ajudado esses estados, a gente tem vários trabalhos com cidades de fazer esse mapeamento de riscos, né, de entender essas medidas de adaptação. Acho que esse é o primeiro passo para depois se pensar no que vai se buscar. E falando em tecnologia, João, você falou de monitoramento, de alerta precoce. No trabalho que vocês fazem no CID, quais são as principais inovações que a gente pode aplicar nesse contexto de infraestruturas resilientes? Sim. É até importante contextualizar, né? O CID ele é um Instituto de Ciência e Tecnologia muito focado em soluções de inteligência artificial, né? E por ser um instituto de pesquisa, a gente realiza também muitas investigações em cima desses temas, né? Então, fora fazer o desenvolvimento, a gente também se aprofunda na pesquisa. E atualmente um ponto que o Lauro comentou, que a gente tem olhado é importante, é justamente essa diferença que você tem entre as regiões, né? Então, a gente tem o caso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que você teve uma cheia, mas quando você pega a região Nordeste hoje, a temperatura na região Nordeste em relação à média mundial é 3 graus acima do que é a média mundial. Então, à medida que a gente for ter o aquecimento, né, global, a região Nordeste ela vai sofrer muito. Vai estar mais quente. Exato. Então, cada região ela vai corresponder a um tipo de tomada de decisão, ou um tipo de planificação. O que a gente faz no CID é lidar com esses dados, principalmente de monitoramento, dados de séries temporais, dados de satélite, e desenvolver soluções para poder fazer a tomada de decisão tanto humanizada, como também no menor tempo, com a menor subjetividade possível.
né? Então hoje com inteligência artificial você consegue trazer mais objetividade para uma tomada de decisão. A gente hoje está realizando um projeto relacionado à supervisão de cheias, né? Então a tomada de decisão até pouco tempo ela era subjetiva, né? Uma pessoa tomando a decisão. Hoje você consegue ter ferramental de inteligência artificial, é nisso que a gente trabalha, onde você retira essa subjetividade e você acaba ampliando a capacidade da pessoa tomar uma decisão mais rápida e mais assertiva. Então esse tipo de decisão, esse tipo de sistema, ele acaba colaborando justamente nas cidades desse ponto de como é que eu tomo uma decisão que realmente é adequada para aquilo que eu estou passando, né? Lá no sul as chuvas foram fortes, no Nordeste você tem uma onda de calor que é forte, uma desertificação. Como é que eu vou lidar com esses temas, né, ou com essas condições? Lauro, agora continuando falando de tecnologia, mas agora falando numa visão para o Way Carbon. Quais tecnologias vocês consideram essenciais nesse cenário para prever, para mitigar esses eventos climáticos extremos? Bom, eu vou usar a tecnologia que a gente usa dentro da própria Way, que é um software que a gente desenvolveu chamado Move, que agora está dentro de um sistema novo nosso, que é o Ecosystem. É um sistema que a gente desenvolve faz 8 anos agora. A gente lançou para o mercado como uma ferramenta SaaS, que ele serve para fazer um mapeamento de vulnerabilidades climáticas de ativos. Então, basicamente, a gente junta esses cenários todos que tem aí de projeção das mudanças do clima, cenários do IPCC, cenários que são criados pelas universidades, tem os cenários do próprio MCTI aqui do Brasil, joga dentro desse sistema, junto com todo o nosso conhecimento ali de tecnologia, nossa equipe de dados, de cientistas de dados e meteorologistas, e aí por tipo de ativo, e diversos tipos de ativo, né? Então pode ser desde um território até uma linha, até um ativo específico, por exemplo, um prédio ou uma fábrica, qual que é o impacto da mudança do clima no curto, médio e longo prazo desse ativo específico. Isso ajuda na tomada de decisão, tanto de governos, porque você pode ter uma visão, né, macro do território para entender quais são os principais impactos da mudança do clima, os principais riscos que isso vai gerar, para você planejar territórios, para você pensar nessas linhas de adaptação, mas para o setor empresarial como um todo também, como é que isso se reflete no futuro. Então serve para o setor agropecuário pensar, serve para qualquer setor, a gente tem aí, e é setorial, né? Então o ativo corresponde também ao impacto no setor. Então é uma grande base de dados nossa para poder prever no sentido de entender e monitorar e fazer gestão desses riscos específicos. Tá bom. João, vamos voltar agora para a IA. A gente tem um dado do Boston Consulting Group que diz que o IA pode ajudar a prevenir, a mitigar, na verdade, até 10% das emissões globais. Você consegue dar para mim exemplos de uso de IA no planejamento urbano? Como é que a gente pode usá-lo já na fase de planejamento? Sim, isso é interessante, Eleni, porque, inclusive, até fazendo uma referência a esse estudo, né, a gente fala de uma forma assim ampla, mas de fato o uso da IA ele acaba sendo como uma ferramenta para outros fins. Né? No caso do estudo do Google, eles olharam muito a questão de otimização, e na questão do planejamento urbano você passa também por não só a otimização da infraestrutura que existe hoje, né, mas algo que a gente acredita muito no CID, que é você conseguir estabelecer futuros com gêmeos digitais de regiões pré-definidas. Tá. Né? Então a gente tem conversado com a NVIDIA, por exemplo, para soluções onde eu consigo montar gêmeos digitais de determinadas regiões, né, sejam cidades ou estados, e que você consegue ali, através de inteligência artificial, gerar cenários futuros, né, ou composições regionais diferentes do que você tem hoje, até para você testar e validar o planejamento urbano. Entendi. Então faz sentido eu movimentar uma parte da cidade para outro local, para reduzir o impacto de uma inundação, né? Faz sentido eu adotar determinado plano diretor e como é que isso vai impactar, seja na distribuição de ventos, seja na distribuição de água, seja na absorção também da água. Então, a IA hoje, principalmente a parte generativa, né? A gente está muito acostumado com o ChatGPT, Sim. Mas a IA generativa ela vai além disso, né? Então, se você consegue gerar cenários sintéticos e dados sintéticos, você pode acabar pensando no planejamento urbano de uma outra forma, como não é pensada hoje. Né? A gente
aqui no Brasil as cidades cresceram muito sem muito planejamento. Sem planejamento nenhum, muitas vezes. Exatamente. Né? E aqui no Brasil, 64% da população vive em regiões urbanas. Né? Então, hoje você consegue ter ferramental para ver esse cenário futuro e fazer o planejamento baseado mais em dados do que achismos ou sem planejamento nenhum. Muito bom. Eu queria falar também agora, Lauro, de tecnologias também específicas. A gente está falando de visão computacional e agricultura de precisão. Mas como elas podem usar, apesar de a gente estar falando de agricultura, também no espaço urbano? Como é que essas tecnologias são aplicadas? Como é que elas podem contribuir para essa resiliência urbana? Aí vai muito de olhar como que essas informações podem ajudar tanto no planejamento urbano, como também com situações que a gente vai lidar no meio ambiente urbano. Agricultura de precisão, você olha numa escala quase que metrificada do que está acontecendo ali. Quando você pensa em planejamento urbano, isso serve para medições de ilhas de calor, compreensão de movimentação, compreensão de níveis de inundação em determinados bairros, ou bairros mais suscetíveis, até ruas mais suscetíveis. Então você começa a ter uma escala mais granular da informação para poder trabalhar melhor planejamento urbano, para poder trabalhar melhor avisos e alertas, para poder alertar a população, principalmente a população vulnerável, que eu acho que é aí que é onde vai ter a maior aplicabilidade dessas ferramentas, né? Então, quando você fizer o que a gente fala de transição justa, né, tem que todo mundo estar abarcado nisso que a gente vai sofrer da mudança do clima, é exatamente isso, é você colocar essas ferramentas ao uso de todas as populações. Ainda falando de integração, de uso, João, fala para a gente um pouco como é que você vê a integração das energias renováveis no contexto urbano, no contexto do planejamento urbano. Isso é interessante, porque eu faço parte de um grupo na USP, né? Eu estou fazendo meu doutorado lá, que é no grupo de governança energética. E um dos temas que a gente discute muito é justamente o que hoje a gente tem um sistema que ele é majoritariamente centralizado, você tem a entrada da energia distribuída, mas você não tem uma questão de governança localizada. Né? Então, uma coisa que você tem muito no ambiente urbano, você precisaria ter uma governança mais localizada nas cidades, né? Justamente até para você conseguir fazer a gestão da rede elétrica ou a tomada de decisão. Eu pesquiso muito na área de comunidades de energia renovável. Então, assim, uma coisa que você vê como tendência lá fora, e aqui dentro depende muito da abertura de mercado, é você trazer para o cidadão a opção dele poder se juntar em comunidades ou cooperativas e montar pequenas centrais de geração localizadas na cidade. Entendi. Porque a carga em si da rede está nas cidades, está nos pontos de consumo, e a geração está vindo nesse sentido. Só que à medida que ela vai vindo nesse sentido e crescendo, você precisa também atualizar os modelos de governança. E hoje no Brasil a gente tem um modelo de governança que ele é bem arcaico, né? Ele Você foi não tem montado... o poder de escolha, né? Exato, Isso. E ele foi montado num ambiente centralizado. Né? Essa mudança vai mudar a dinâmica na cidade, pode mudar até a dinâmica de comercialização em mercados locais, peer-to-peer. Né? Então a gente vai precisar olhar essa questão até da gestão de outra maneira como não é feito hoje. Laura, agora vamos mudar para carbono. A Way Carbon, até pelo próprio nome, tem um papel muito atuante em carbono. Onde entra o carbono quando a gente está falando de resiliência urbana, de infraestruturas urbanas? Que relação a gente pode trazer para essa questão? Um pouco de tudo, eu diria. Assim. A Way, apesar do nome, a nossa agenda é muito trabalhar a agenda de mudança do clima e sustentabilidade. Quando a gente olha a infraestrutura urbana, né, a gente vê que boa parte das emissões que acontecem tem muito a ver com o ambiente urbano. Ele é advindo do transporte, ele é advindo do consumo de energia, ele é advindo da agricultura, da mudança de uso do solo e uma série de coisas. A primeira agenda que a gente precisa trabalhar para mitigar e para chegar a 1,5 graus, que é o que a gente quer, e não nos 3 que está no Nordeste, é mitigar, é reduzir as emissões. Né? Então o carbono tem a ver com isso. Tá. A gente precisa que as emissões do transporte, as emissões de infraestrutura, as emissões de consumo de energia, elas precisam ser reduzidas a uma máxima até perto do 100 até 2050 e 50% até 2030. Então é para isso que a gente existe e trabalha tanto, ajudando aí os governos, né, nacionais, subnacionais. A gente tem um trabalho com o governo do estado de Minas, né, que
tá inclusive na COP falando um pouquinho desse projeto, que é isso, né? Em alguma cidade específica, em Minas? É no estado. Ah, tá. De trabalhar essa agenda de mitigação e adaptação do estado. Então é olhar muito a infraestrutura, o transporte, a energia, a agricultura e outros temas, como é que isso se dá. E a outra agenda que a gente trabalha muito é a agenda de adaptação. Então, ok, vamos reduzir ao máximo possível, mas vamos olhar as infraestruturas, os ativos que a gente tem hoje, e entender o quão resilientes eles são a essas mudanças que a gente vai ver. Difícil, longo caminho. Falando de longos caminhos, João, quais são as barreiras que você vê mais difíceis de ser transpostas nessa implementação de infraestruturas mais resilientes? Essa é uma boa pergunta, viu? Acho que o primeiro ponto ele passa, está falando de governança, né, mas ele passa também por um apoio institucional, né, governamental, porque uma questão que é muito recorrente, por exemplo, no mercado de setor elétrico, é assim, por que a gente não tem medidores inteligentes em todas as residências? Né? E existe uma zona cinzenta na regulação, onde as próprias concessionárias não se sentem à vontade para fazer o investimento. Entendi. E isso já poderia ajudar muito a gente com a própria questão do controle da demanda. Então a gente poderia ter sistemas mais eficientes, a gente poderia ter uma economia por eficiência que a gente não tem em função disso. Mas aí você diria, a gente direcionaria em picos, como é que seria isso? Exato. Tá. Em geral, você faz a gestão vou dar um exemplo como funciona lá fora, né? Em mercados mais maduros a gente tem alguns modelos que são interessantes. Então, por exemplo, eu poderia retribuir ou dar um desconto para o consumidor se ele não fizer o consumo em determinado horário. Entendi. Entendeu? Então, eu consigo fazer uma redução de consumo em determinado horário, consigo exigir menos da rede, então eu consigo ter uma eficiência. Né? E isso é uma questão regulatória. Passa também por essa questão da responsabilidade, né? Então a responsabilidade de lidar com as infraestruturas e torná-las mais resilientes é de quem? Né? A gente está falando aqui da localização, muitos problemas acontecem na cidade, mas a cidade efetivamente tem autonomia para tomar a decisão quanto à infraestrutura crítica. Né? Se ela tem autonomia, ela tem dinheiro para investir na infraestrutura? E isso é muito difícil. Aqui tem no isso Brasil, previsto em orçamento? Exato. E assim, essa verba vai vir do governo federal, mas o governo federal vai direcionar isso da forma adequada. Né? Então, ele vai exigir que seja resiliente. Exato, ele vai exigir que ele está preocupado realmente com a resiliência de determinada região, de determinada cidade, ou mesmo das emissões. Então você tem um plano que ele tem que ser amplo e ir fechando. E você passa também por essa questão do próprio planejamento das redes. Né? Então, você pega órgãos reguladores da ANEEL, e a ANEEL está realmente olhando e cobrando que as infraestruturas sejam resilientes. É a mesma coisa para os outros setores como água, né, ou óleo e gás. A gente precisa ter esse olhar. E o que, não sei se... É difícil, hein? Você tem notícia, mas pelo menos o que acompanha de órgãos reguladores é muito difícil você ter esse olhar. Ainda estamos bem longe disso. Né? E Lauro, vamos pensar no curto prazo. Existe algo que pode ser feito no curto prazo para aumentar a resiliência urbana, das infraestruturas urbanas, na verdade? Eu acho que o curto prazo é informação. O curto prazo é entender que o clima já mudou. Na verdade, em 2024, a gente experimentou o mundo pela primeira vez acima de 1,5 graus. A gente já entendeu que os impactos são terríveis. A gente teve um verão que durou 6 meses, né? A gente praticamente não teve inverno. A gente teve volumes de chuva nunca antes visto. A gente teve seca em lugares que a gente nunca viu, né? Como por exemplo no norte. Eu acho que esse arcabouço de informação no curto prazo vai ensinar a gente a lidar com essa situação. Então assim, tornar uma infraestrutura resiliente no curto prazo, eu acho que é um pouco utópico. Você consegue entender que esse vai ser o novo comportamento do clima, ou pelo menos essa é a tendência do comportamento, aí sim você pode começar a pensar. Mas acho que a base de informação do que vai vir pela frente, ou do que pode vir pela frente, é o que vai munir o que a gente pode fazer. E até informações sobre eventos que aconteceram. Total. Porque eu conversei com um grupo da Unicamp que trabalha com logística humanitária, e eles têm muita dificuldade de conseguir informações sobre o que aconteceu lá em Porto Alegre, né, para poder chegar em soluções para os próximos eventos. Né, então... Mas que tipo de dificuldade?
acesso à informação. Como foi? Quais foram os primeiros caminhos que foram tomados frente ao que entendendo aconteceu? Entendendo que foi esse o cenário. Quais foram as primeiras medidas? Porque é muito você estudando, infelizmente, essas catástrofes e as primeiras medidas que foram tomadas durante a catástrofe, que você vai aprender a lidar com elas no futuro. Então você meio que já sabe, isso aqui não funcionou, vamos por esse caminho. Isso aqui não funcionou, vamos por esse caminho. É um pouco assim que, por exemplo, pegar o exemplo do litoral, né, aqui de São Paulo, em Ubatuba, quando teve aquelas chuvas, as primeiras respostas não foram eficientes. Então, e agora sim, o município ali tem um plano do que fazer. Então, acesso a essas informações do que deu certo ou não deu certo, o que foi, o que não foi, que é a dificuldade que muitas dessas instituições têm. Exato. E você pensando que as administrações mudam, então quanto permanece de um para outro. Esse é outro desafio. A cada 4 anos é uma surpresinha. Não se perder nessa transição. Agora eu queria que vocês, para encerrar, que conselhos vocês dariam a gente entende que a gestão pública é muito importante, então para os gestores públicos, para os planejadores urbanos, que conselhos vocês, qual o caminho, o que eles têm que ter em mente pensando nesse cenário de infraestrutura mais resiliente e nos desafios que nós temos daqui para frente? Tá. Para mim, acho que o principal é que o que aconteceu no passado não necessariamente vai refletir o que vai acontecer no futuro. Eu acho que essa é a principal questão que a gente tem quando olha a questão da mudança do clima. O clima se comportou de uma maneira nos últimos 30 anos. Se você projetar os próximos 30, frente a esses desafios que a gente tem da mudança do clima, eles vão ser completamente diferentes. Entendi. Então, essa temperatura que a gente vê no Nordeste, essa seca que a gente vê no Norte, essa chuva que a gente viu no Sul, esse pode ser uma nova tendência do que a gente vai ver desse clima. Então, para mim, o principal é olhar essas tendências, entender esses cenários, planejar em cima desses cenários, para que a gente possa ter as infraestruturas resilientes, as populações bem atendidas para lidar com essas situações, e olhando realmente como é que o mundo vai ser diferente. Entendi. Esse é um ponto crucial. E você, João? Olha, Lili, com a experiência do que a gente tem feito no CID, e também das pesquisas que eu tenho feito em relação ao doutorado, tem uma área que é muito forte lá fora, que a gente poderia talvez implementar, que é realmente fazer uma gestão orientada a dados. Né? Então, lá fora você tem visto um número crescente de escritórios de dados em municípios, né? E isso é uma coisa que você não vê como tendência aqui no Brasil. Entendi. E é como o Lauro falou, você está tendo uma mudança no clima, isso vai afetar a infraestrutura, isso vai afetar as cidades, e talvez você não tenha conhecimento do passado para alimentar o futuro. Então, assim, a única maneira é você acompanhar ali diretamente, acompanhar e tentar traçar tendências com aquele cenário que você tem. Entendi. Né? Então, entendendo que muitas vezes esse cenário pode ser pior do que você está antevendo. Exatamente. Tá. Então, e tudo isso passa da onde? De você ter acesso a dados, você conseguir fazer uma tomada de decisão ou sistemas onde você consiga utilizar esses dados para te dar respaldo para, né, tomar uma decisão quanto a mitigar um efeito que vai acontecer ou uma ação que você tem que tomar quanto à infraestrutura. Né? O caso aqui de São Paulo, com o apagão que teve, né, todos os problemas com a Enel, é um exemplo disso. Né? Faltou dado, parece que não, as previsões de vento você tinha. Sim. Né? O que você não tinha talvez fosse uma tomada de decisão mais específica daquilo. Então, as empresas elas precisam se preparar não só para ter informação, mas como é que eu vou utilizar ela de forma adequada, isso vai refletir na qualidade do meu serviço ou numa ação de mitigação e, claro, vai impactar a sociedade. Como é que isso vai impactar a sociedade? Exato. É que nem vocês falaram, você tem o dado, mas você precisa também saber como trabalhar esse dado e usar esse dado a seu favor. Tem... O problema não é dado, pelo que eu estou entendendo. Exato. Hoje não. Inclusive, estava conversando ontem com o pessoal que talvez a gente precise até de outros profissionais no futuro. Né? Porque o meteorologista que foi formado há muito tempo, hoje ele tem outro ferramental. Né? E as empresas elas precisam ter alguém que esteja atento à mudança climática e também consiga entender tanto o dado como os fenômenos e os impactos que isso vão trazer. Né? E talvez hoje a gente não tenha ou não esteja formando esse profissional, mas é um profissional que vai ser demandado lá no futuro. Muito bom.
Muito obrigada, Lauro. Obrigado, Muito obrigada, foi um prazer. João. Obrigado. E obrigada a vocês por estar aqui conosco em mais um Green Talks. Espero vocês no próximo programa. Continuem curtindo a gente lá nas redes sociais da Green4T e da Neomundo. Olhem os demais episódios, assistam lá, compartilhem e até o próximo programa.